um dia de alegria, você pode perceber, inclusive, aí a minha voz com um sorriso no rosto, porque a gente marca hoje o início de uma nova formatação do Gente Brasília. Você que está acostumado a nos acompanhar diariamente, inclusive, nesses últimos anos, acompanhou também a passagem de vários colegas por aqui, sempre compartilhando histórias, compartilhando experiências, né? Cada um aprendendo com o outro. E o legal é que o Gente Brasília tem essa característica de juntar um pedacinho de cada local do país para a gente fazer essa mistura, que também é uma mistura de Brasília, né? Brasília tem um pouquinho de cada canto do país. Hoje o Gente Brasília é especial, direto da Casa de Chá, no coração de Brasília. É um espaço lindo, que trouxe mais vida também aqui para a área central, para a Praça dos Três Poderes. E é um prazer, né, mais uma vez, retornar para que a gente tenha uma programação leve, sempre com a sua participação. Então, 996710717 é o nosso WhatsApp. Deixa a sua mensagem. Teremos um estúdio novinho também, mas aí você vai ter que guardar a curiosidade, porque esse estúdio impecável você vai conferir amanhã. E eu vou dizer, não dá para perder. Tá lindo, lindo, lindo. Comigo, então, Cláudio Humberto. Eu vou deixar suspense aqui para você que está só ouvindo o suspense dos nossos novos colegas. Vou começar com o Cláudio. Bom dia para você, Cláudio. Que prazer tê-lo aqui. Olá, Thalita. Muito bom dia. Estou muito honrado, assim, muito feliz. É aquele frio na barriga que nunca abandona a gente em momentos como esse, tão especiais, momento de recomeço, de renovação, de tantas coisas boas que virão por aí no programa Brasília, no Gente Brasília, que está desde o primeiro dia de emissão da Rádio Band News FM, que está no ar, né? No ar, numa posição muito forte de liderança e tudo mais, que a gente aqui, todos juntos, nós vamos continuar segurando essa onda. E hoje, especialmente feliz, assim, orgulhoso mesmo, porque você está no comando. Muito obrigada. A Thalita, eu até estava dizendo mais cedo na TV Band News e na Rádio Bandeirantes, a Thalita chegou na rádio, era muito novinha, né? Era mesmo. Muito novinha, era estagiária, muito nervosa e posso dizer que chorava. Pode dizer tudo. Chorava todo dia. E aí, um belo dia, ela entrou a matéria dela no ar, assim. E quando eu ouvi essa voz, eu disse, que voz é essa, né? E, como eu disse, não era apenas uma linda voz. É uma pessoa íntegra, uma pessoa muito decente, uma grande companheira de trabalho. E é hoje uma mulher e uma profissional absolutamente completa do ponto de vista do jornalismo. Ela chega ao comando do Gente Brasília com absoluta justiça. Assim, é por isso que me emociona tanto participar deste momento. Eu queria, inclusive, agradecer por isso a competência mesmo do nosso Rodrigo Orengo e também do nosso Flávio Lara Rezende, que chegaram a essa solução, né, de colocar você no comando aí, primeiro como editora-chefe da emissora e também agora como âncora do Gente Brasília. Muito sucesso. Muito obrigada, estou muito feliz. Não posso nem dar boas-vindas aos colegas, não, né? Pode. Aí eu vou só dizer o nome e aí você fica responsável como decano. Aprendi muito com você, então, assim, faça as honras. Com a gente também agora, a partir de hoje, e por muito tempo, Túlio Amâncio e Lana Canepa. Bom dia para vocês. Opa, bom dia, chegando. É um prazer estar aqui com vocês. Já, claro que era ouvinte fiel da rádio, conheço essa voz há muitos anos, o Cláudio Humberto. Thalita Almeida, que também não está só na rádio, está no Boa Tarde DF, brilhantando o nosso começo de tarde aqui em Brasília. É um prazer estar com esse time maravilhoso. Espero que a gente se divirta muito, que a gente informe muito e siga fazendo jornalismo sério, com credibilidade, que é a marca da Band News FM. Olá. Sou Túlio Amâncio. Eu peço licença para entrar no rádio, no carro, na internet, de quem acompanha a gente na Band News FM. Eu faço das palavras da Lana as minhas. Muito honrado em dividir esse programa com vocês três, Lana, Thalita e Cláudio Humberto. Tenho muito a aprender com esse trio, tenho certeza. E, Cláudio Humberto, te digo uma coisa, nós somos 4, mas
esse é um dos poucos momentos em que os botafoguenses serão maioria. Eu achei uma Porque Toca eu o sou hino, botafoguense. A panelinha. Eu achei, Toca o hino, inclusive, quando eu falo... aí. Não, hoje não, é só quando faz 3 gols, calma. Eu não posso falar muito, né, porque depois do 4 do Botafogo lá, eu não tenho que falar nada. Mas, olha, que eu achei um complô, Cláudio, porque vem Túlio, mais um botafoguense para, enfim, firmar maioria na bancada, né? Porque a Lana é o quê, Lana? São Paulino mais ou menos. Mais ou menos. São Paulina não praticante. Não praticante. Mas é se isso. quiser vir para o Flamengo, fica à vontade, viu? Olha, de repente a gente pode empatar esse jogo. Vou pensar Eu sobre recomendaria o isso. Botafogo, porque está, né, Botafogo. Então, assim, é um privilégio ser torcedor do Botafogo, e, portanto, mas é um time aberto, né? É um time que durante vários anos tinha um programa social de alegrar as torcidas adversárias, mas agora não, né? Agora resolveu agradar a sua própria torcida. Agora vai ser feliz sozinho. Olha, para a gente também dar a introdução, assim, uma outra parte do nosso bate-papo, todo mundo aqui que nos ouve, que nos acompanha, já sabe da minha história, da história do Cláudio Humberto. A gente falava aqui nos bastidores que agora teremos Alagoas, Maranhão, Minas, Mato Grosso do Sul. E para a gente, né, começar essa apresentação, eu queria que você, Lana, começasse falando um pouquinho, né, da sua história, da sua relação com o rádio, que todo mundo também já te acompanha há muito tempo. E para o ouvinte de Brasília, que ainda, né, não teve o prazer de te acompanhar em algum momento, queria que você falasse um pouquinho. Tá, vamos lá. Então, sim, meu nome é Lana Canepa, eu sou formada em jornalismo, tenho pós em ciências políticas, mestrado em comunicação, e estou aqui em Brasília, não vai e vem danado, menina, porque eu venho, vou embora, venho, vou embora. Eu saí de Mato Grosso do Sul adolescente para me formar aqui em Brasília, para fazer o curso de jornalismo aqui. Os meus pais são jornalistas, então eles montaram uma produtora. Tinha produtora em casa. Quando eu era criança, eu já trabalhava. Atendia tinha nem como telefone, fazia cópia de fita ainda, VHS. Não revelando a idade. E eu sempre tive essa convivência com o jornalismo. Eu cresci vendo o jornal de dentro do switcher. Eu sentava quietinha, com 6, 7 anos, nos plantões do meu pai, no canto do estúdio, e ficava assistindo o jornal em Mato Grosso do Sul. Então, eles trilharam, os dois, uma história muito bonita. Minha mãe, Mara Prieto, é documentarista e fez o documentário de todos os rios do Pantanal, da nascente à foz. Então, a gente vivia Mato Grosso do Sul assim, e conhecia as belezas do Pantanal de dentro de casa. E minha mãe viajava muito e falava muito sobre esse Pantanal que muita gente que mora lá não conhece. A cultura das pessoas, entrar na casa das pessoas, a simplicidade, a comida boa, a sopa paraguaia, sentar para tomar uma roda, tomar um tereré na frente de casa. Isso era muito da minha família, assim, em Mato Grosso do Sul. E aí venho para Brasília, adolescente, para fazer faculdade, emendei a pós-graduação e já casei logo lá, junto com a formatura, em 2008, então tem um tempinho. E nunca mais saí, meu coração nunca mais saiu de Brasília, porque eu saí da faculdade já na cobertura política, já com vontade de entender como as decisões são tomadas, entender como isso, cada cabeça pensante dessa capital muda a vida de todos nós, no país inteiro. Então, eu gosto muito da cobertura política por isso, porque eu acho que a gente tem que se aproximar e entender os processos. E aprender que cada decisão nossa também, não só na hora de votar, mas na forma como você consome, o que você passa para frente como informação, tudo isso compõe o que é a nossa vida, o nosso dia a dia e a política também. Então, daqui fui para São Paulo para apresentar o Jornal da Band com o Ricardo Boechat, na época, depois com Eduardo Oineg e o time, Paloma Totti, Joana Trepton. Fui para Curitiba antes disso e voltei, enfim, eu gosto muito de mudar de cidade, mudar de ambiente, então acho ótimo uma mudança para dar aquele friozinho na barriga mesmo. E é isso que é esse desafio novo para mim. O rádio já fez parte do processo, já dividi os microfones da Rádio Bandeirantes fazendo Bastidores do Poder com Cláudio Humberto, que foi, sim, uma experiência maravilhosa, de aprendizado mesmo, né, de exercitar o debate, de aprender a ouvir, aprender a dizer o que eu penso com respeito, com calma. E acho que o rádio é sobre aprender e trocar. Né? É um amigo para ouvir em casa, para ouvir no carro. Então, estamos aqui para essa troca
e muito aberta, muito feliz. Que bom, muito, assim, a gente está muito feliz, né? Eu estou muito feliz, né, particularmente também. Ter mais uma colega dividindo a bancada comigo vai ser ótimo. Túlio Amâncio, e você? Me conta um pouco aí Túlio dessa sua trajetória. Olha o apito que você toca. Né? Exatamente. Eu estava pensando esse final de semana e eu estou completando 3 anos de Brasília essa semana. Pouquinho, tá novo aqui. 3 anos de Brasília e entrando Já nesse... entendeu as tesourinhas, está tudo mapeado. Não, as tesourinhas... Até eu não entendo elas ainda, são os tadinho. principais desafios. Às vezes eu me pego na mesma tesourinha algumas vezes. Girando, sem sair do lugar. Exatamente. Eu não sei se um dia eu vou conseguir superar esse problema. Mas o que me pegou foi que 3 anos e a estreia desse programa, desse novo formato, tem uma simbologia importante para mim, né? Porque eu venho de Minas Gerais, sou de Uberlândia, capital do Triângulo, né? Um pouco bairrista, confesso, mineiro militante. E eu sempre tive vontade de cobrir política. Comecei lá em Minas, cobri tudo que você pensar na vida, jornalismo policial, cidades. Minha primeira experiência foi na finada Rádio Globo de Uberlândia, minha primeira experiência como estagiário. E de lá eu vim construindo a minha história em Minas Gerais, até que surgiu uma oportunidade de vir para Brasília, ainda não no Grupo Bandeirantes, mas hoje, felizmente, estou no Grupo Bandeirantes, sou repórter do Jornal da Band, participo também da Band News FM, na Rádio Bandeirantes, Band News TV, mas o meu foco principal é o Jornal da Band, e é uma honra imensa participar com vocês aqui do Gente Brasília, porque eu sei da potência que é o rádio, da capacidade que a rádio tem de conversar e ter um retorno. Diferente da rede, a rede social tem isso também, mas é diferente. É um retorno mais dócil, é um retorno com mais educação, com mais civilidade. É como 2 amigos conversando, o ouvinte e o radialista. E é nessa que eu vou junto com vocês. Ai, que legal. Cláudio Humberto, eu estava até refletindo, né, vindo para cá, porque assim, você acompanhou a passagem por vários colegas, né, por essa bancada, fez parte da formação de vários, como a minha, por exemplo, né, aprendi bastante. Começou com em 20 minutos tudo pode mudar, hoje é em 1 segundo tudo pode mudar, e nada melhor do que você para falar, né, sobre o quanto mudou, o tanto que mudou até hoje. Então, assim, é muito interessante, né, olhar para trás e tentar lembrar de todos os colegas que já passaram pela... Não dá nem para citar nome para... não dá nem para citar todos, porque eu vou esquecer de alguém, né, com toda certeza, e seria uma injustiça. Todos tiveram uma participação fundamental na construção do sucesso da Rádio Band News FM em Brasília e da consolidação deste programa, né? É uma história incrível, né? Desde lá do começo, Marisa de Macedo Soares, não sei se lembram dela. Lembro. Era muito engraçada, era muito sincera, era muito franca, e com isso fazia comentários que ia de fashion à política, com uma desenvoltura admirável. Tantos colegas, né, que a Sônia Blota, hoje nossa correspondente em Paris, que durante algum tempo aqui ficou conosco, presencialmente, né, participando desta bancada, e tantos colegas, Rodrigo Orengo, Adriano Oliveira, que já não está conosco na emissora, e tantos outros. André Juste foi o primeiro âncora do Gente Brasília, poeta, dono de um orgulhoso proprietário de um Puma amarelo, que eu não sei como é que anda ainda, mas também teve um papel fundamental. Ele tem problemas, ele é flamenguista. Ninguém é perfeito. Isso. Mas, enfim, foram colegas incríveis que a gente teve, né, que construiu essa história. E eu tenho certeza que agora com a Alana, que eu, na verdade, a gente já se conhecia aqui em Brasília, mas foi em São Paulo, nessa convivência no Bastidor de Poder, que a gente se aproximou mais, pude conhecê-la melhor. É um orgulho muito grande recebê-la aqui neste programa, tanto quanto o Túlio. O Túlio, ele resumiu bem a história dele, né, em 3 anos de Brasília, chegar a essa bancada, a bancada da Rádio Band News FM, e antes disso, né, como repórter muito prestigiado do Grupo Bandeirantes de Comunicação, tanto quanto a Lana, tudo isso mostra que eles, como a Thalita também,
aproveitaram as oportunidades que tiveram, mas demonstrando o talento que efetivamente que é exuberante em cada um deles. E é isso que justifica a presença de cada um aqui. Não só da Lana, como do Túlio, como também da Thalita Almeida. Eu estou muito feliz nesse momento, um momento muito especial mesmo, dos mais especiais da história aqui, que eu tenho testemunhado e dela participado nesses anos todos. Olha, para você que sintonizou o seu rádio agora, estamos aqui no centro de Brasília, Casa de Chá, programa especial do Gente Brasília, com essa nova composição, né, novos colegas chegando para brilhantar ainda mais e compartilhar com você bastidores da política ainda mais, né, Cláudio, que é o nosso porta-voz aí da política de Brasília. E eu vou repassar para vocês uma cobrança que eu recebi dos ouvintes pelo WhatsApp, pelas redes sociais, Thalita, e agora? E a capital federal? A gente vai falar só de política o tempo todo, só do noticiário nacional. A gente também tem muitas demandas aqui em Brasília. A gente sabe que em cada região, né, tem problemas e situações específicas para serem tratadas. E aí eu falei, vou repassar e eu quero que eles respondam ao vivo e para vocês, porque aqui a gente é claro e direto. Diga aí, vocês dois. Lana, tá vendo como é a Thalita, né? Ela joga a bola, levanta e fala, não vai. Combina Só nada, corta, só vai. joga e vai. Vamos embora. Mas é claro que o DNA do Gente Brasília, é o Distrito Federal. A gente vai dar muita atenção à sua reivindicação, ouvinte. Por isso que é importante a sua participação também, né? Porque a gente bebe da fonte de vocês. Está com problema na sua cidade, está com problema onde você vive, plano piloto, fora do plano piloto, as cidades satélites, manda para a gente quer ser o seu porta-voz, a gente quer fazer essa ponte, né, entre o poder público e o povo, e também discutir, analisar, dar opinião, e com certeza você vai gostar disso. Mas também não vamos esquecer do nacional, né, a política nacional. Brasília respira muito também a política nacional, e aqui a gente está bem pertinho dos fatos, então sempre terá algo relevante a trazer e a analisar. A gente mora nas cidades, né? Acho que isso não tem o que... É inquestionável que quando você sai de casa de manhã para fazer o seu trajeto para o trabalho, você olha para a sua cidade, você vive a sua cidade, né? Não só nesse vai e vem, mas no convívio com as pessoas, né? Na hora de buscar uma alternativa cultural, na hora de buscar um programa de qualidade. A gente fala de problema, claro que nós vamos aqui mirar o nosso olhar para as questões da cidade, a dificuldade da pessoa que não consegue ter acesso ao serviço de saúde pública, que não consegue vaga na creche para o filho, a escola, a qualidade do ensino, a merenda, o trânsito. Todas essas questões fazem parte da cidade, da cobertura do nosso dia a dia e da nossa vida. Então, acho que a gente está falando aqui de uma perspectiva de uma vivência que todos nós temos. Eu estou em Brasília há mais de 10 anos, entre vai e vem, claro, mas já morei em vários cantos dessa cidade, já conheci vários problemas dessa cidade e vejo muita beleza em Brasília, justamente dessa mistura, né? Digo, você conseguir encontrar a culinária de quase todo o país em vários cantos, e muitas cores, muitos sabores, e muita gente orgulhosa de Brasília. Quem chega de fora estranha um pouquinho, vocês sabem disso. No primeiro ano, segundo ano, até no terceiro ano, ainda tem uma dificuldade ali de entender essa cidade mapeada, mas depois que você aprende a lidar com essa organização, com essa clareza, isso faz falta em outras cidades brasileiras. Acho que Brasília é planejada para ser a maravilha que ela é em muitos aspectos. Em outros, a gente vai mostrar e falar sobre eles também. Tenho a impressão que não há problema, neste momento, mais preocupante, né, aqui na nossa cidade, do que esse cheiro de fumaça, né? Já é o terceiro dia que a gente está aspirando fumaça, né, esse odor desagradável que não nos abandona. A mim me afetou, quero até pedir desculpas, mas me afetou a garganta, além da seca, que é muito cruel aqui nesse período. Temos ainda fumaça. Temos matéria sobre isso? Temos inclusive uma atualização do fim de semana, Cláudio, dizendo que a gente está com aquela classificação de umidade relativa do ar péssima, não é nem ruim, irregular, péssima, com vários focos de incêndio. Ontem foi extinto, pelo menos é a informação do Corpo de Bombeiros, aquele incêndio que atingia a nossa floresta nacional, né?
mas ainda temos outros focos sendo monitorados no momento. Pois é, num churrasco de sábado, não parava de cair fuligem, né? E não era do churrasco, né? Era de algum lugar que ninguém sabia ao certo onde era. Aqui na esplanada dos ministérios não se via, né? Havia dificuldade, a visibilidade era muito baixa. Enfim, é um momento muito ruim porque passam os moradores de Brasília. Quem é esquecido como eu, Cláudio Humberto, que sai e deixa a janela aberta, quando volta, é pura fuligem a casa. Os últimos dias tem sido assim. A gente tem a boa notícia, né, de que o incêndio na Floresta Nacional foi controlado, mas não é o único ponto, né? Exatamente. Não é o único ponto que pega eram fogo. mais de 70. Exatamente. Quando começou da Floresta Nacional, eram mais de 70 focos ativos. Então, a gente está falando de dezenas de focos, alguns grandes, alguns menores. Em São Sebastião, também, próximo ali, os moradores tiveram bastante dificuldade, as chamas ficaram bem altas e a fumaça é muito forte. E a gente está falando ainda de uma umidade relativa do ar abaixo da que a gente vê no Saara. É impressionante pensar que Brasília está com menos de 10% de umidade quase que o tempo todo, nessa média, enquanto que no deserto é 14%. Realmente difícil de respirar. E todo ano tem a seca, mas esse ano é muito fora da curva o que acontece em Brasília, né? Com a seca e com a fumaça. Né? E vou fazer vai lá, copinho d'água aqui. Uma aguinha aqui para Cláudia. Eu vou fazer o seguinte: a gente vai para o nosso primeiro intervalo. A gente vai para o nosso primeiro intervalo justamente para a gente beber aqui, tomar uma água, né? Hidratar as cordas vocais. A gente ainda tem informações também do Gente, porque o programa é em festa, estamos em festa, mas temos também os destaques, né? Vamos tratar ainda de noticiário político, de bastidores também, aqui com os nossos colegas. Então, a gente vai agora com informação do trânsito chegando com ele, Hélio de Albuquerque, intervalo, e daqui a pouquinho não saia daí não, viu, que tem muita coisa boa ainda para acontecer por aqui. De volta para você que está sintonizado em 90,5 só no rádio, não consegue nos acompanhar no YouTube no momento, deixa eu dar um cenário especial para vocês. Casa de Chá, nesse horário lindo que fica aqui a Praça dos Três Poderes. Estamos aqui com o Congresso Nacional de fundo, tem Palácio do Planalto, enfim, todos os monumentos aqui da Praça dos Três Poderes. Estamos tão perto dos centros de poder que dá aquela sensação de que dá até para dar um chute na canela desses caras, tá mesmo. Fisicamente. Olha, se passar daqui para lá, talvez até dê para a gente pegar aqui no meio do caminho. Se alguém atravessar a praça caminhando. Exatamente. Mas, olha, o programa especial, como você já tem ouvido aí desde cedinho, um programa, né, do nosso novo formato do Gente Brasília. Então, estou aqui tendo a honra de receber Cláudio Humberto, que eu estava morrendo de saudade para dar um abraço, Túlio Amâncio, Lana Canepa. E nada melhor do que uma pessoa, né, que pode falar com muita propriedade da Casa de Chá, que é o Vitor Correia, diretor regional do SENAC-DF. Vitor, que já tivemos outros momentos aí de estarmos juntos, né, inclusive com um projeto bem legal que a gente teve com os cursos oferecidos por vocês. Para começar, a Casa de Chá, ela realmente modificou essa movimentação aqui no centro de Brasília, né, Vitor? Eu acompanho nas redes sociais. E, assim, fica uma disputa para a galera vir, conseguir um lugar, pegar um pôr do sol aqui nesse cenário tão bonito, e move a economia, dá mais movimento para essa praça que a gente, há tanto tempo, né, sentia falta de algo assim para sentar, tomar um café, um suco, um chá. Primeiramente, bom dia aos ouvintes. É um prazer para o SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, estar recebendo aqui o Gente Brasília, um programa já clássico na cidade, no monumento Patrimônio Tombado do Brasil, tão querido pelos brasilienses, pelos pioneiros da cidade que viram essa edificação ser erguida em 66 e agora pode desfrutar de uma experiência gastronômica aqui na Praça dos Três Poderes. A gente abriu a Casa de Chá, que é um café-escola, que alunos também fazem prática supervisionada de gastronomia, faz 2 meses e meio. E nós tivemos aqui, registrados por nós aqui na Casa de Chá, mais de 30 mil pessoas, Cláudio Humberto. Um prazer recebê-lo também aqui. Mais de 30 mil pessoas, dias de semana e finais de semana. Ou seja, o brasiliense também está voltando ao centro da cidade para curtir um pouquinho da sua própria cidade. E aqui, nada melhor do que desfrutar aqui de uma gastronomia muito ancorada no Cerrado, mas que também dialoga um pouco com todas as regiões do Brasil, num cenário como esse, porque a Casa de Chá está na Praça dos Três Poderes, enterrado. Então, metade da casa está abaixo da praça e metade está acima, de modo que o visual te dá um visual do térreo, ou seja, da superfície da praça, um pôr do sol e monumentos admiráveis. A recuperação da Casa de Chá é muito importante, muito cara para os brasilienses de uma maneira geral, porque é um dos locais mais marcantes aqui da nossa história, né?
E é muito legal a gente chegar aqui, está tudo impecavelmente arrumado, as instalações são muito adequadas, não apenas como é que eu diria, o espaço bucólico da Praça dos Três Poderes, do ponto de vista arquitetônico, etc. Tem até detalhes muito curiosos que eu estava reparando aqui do lado. Tem até um conjunto aqui de sofá e poltronas mole, né, que é a poltrona mole de Sérgio Rodrigues, e não há design mais ligado à história, né, à gênese de Brasília, do que Sérgio Rodrigues. É um detalhe que, para mim, diz muito, né, da importância dessa recuperação, da reabertura da Casa de Chá. Queria que você contasse mais um pouco sobre essa história, né? A Casa de Chá começou como um restaurante chinês, né? Foi isso? É isso, Cláudio. Primeiro, esse espaço aqui está sendo possível, essa reabertura, a partir de uma parceria do SENAC, do presidente José Aparecido, presidente do Sistema FEComércio, SESC-SENAC, com o governo do Distrito Federal, governador Ibanez e Secretaria de Estado de Turismo. Desde 29 de junho, nós assinamos um acordo de cooperação ainda na semana de aniversário da cidade, em abril, e tivemos 70 dias para abrir esse espaço. Aqui tem SENAC, ou seja, tem alunos, tem docentes, tem profissionais do SENAC, mas tudo aqui foi pensado um pouquinho para Brasília. Temos, como o Cláudio já, de maneira astuta, já observou ali, imobiliários da década de 60, mas todos os mobiliários aqui são de designers locais. Temos 16 designers de Brasília que assinam cada uma, inclusive dessas poltronas que nós estamos sentando. A cerâmica aqui também são de artesãos da cidade. Os produtos aqui vendidos também são muitos deles da cidade. Então, os livros aqui são livros da editora SENAC. E essa história começa em 66, quando Oscar Niemeyer revisitou Brasília e observou aqui na praça que precisaria de um local de encontro das pessoas entre os três poderes. Então, ele projeta a Casa de Chá, ela fica pronta em 67 e fica fechada até 74, sem inauguração. Em 74, como o Cláudio disse, é aberto aqui um restaurante chinês chamado Rangon, e ele fica funcionando por 4, 5 anos. Depois o restaurante fecha e não mais a Casa de Chá, conforme o sonho de Oscar Niemeyer, reabre como um ponto de encontro de gastronomia. Ele fica como um local de eventos, centro de atendimento ao turista, ele fecha, ele é retomado em 2019 como centro de atendimento ao turista da Secretaria de Turismo, que ainda funciona aqui, naquele espaço aqui na entrada, e agora também como um espaço gastronômico aqui, com muito prazer e orgulho para todos da capital. E, Vitor, Túlio, vai. É que eu tenho várias perguntas, mas vai lá. Acho que o Oscar Niemeyer deve ter olhado e pensado, a gente precisa de um lugar de sombra no meio dessa praça. É verdade. E pensou na Casa de Chá. Eu não conhecia, primeira vez que eu venho à Casa de Chá, não por falta de vontade, é porque eu sei que o negócio é concorrido e na correria do dia eu vejo muita gente aqui chegando. Eu penso, não vai ter mesa para eu conseguir sentar lá agora. Mas eu vi o cardápio e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa seleção de pratos, porque são ingredientes típicos da região, né? Exato. Primeiro, a Casa de Chá, nós temos aqui um chá exclusivo, que só serve aqui, chama Sara Kubitschek, mas temos outros chás quentes e gelados. Aqui nós temos café, uma variedade de cafés gelados e quentes, também de café de Brasília, aqui do Lago Oeste. Vocês vão falar muito do Distrito Federal, o programa já fala. Então, aqui também tem. E temos vinho e cerveja também da cidade. E aí, o cardápio para comer, nós temos de combos de café da manhã, passando por tapioca, pães, sanduíches, mas temos em cada um dos pratos um aspecto de brasilidade. Então, pão de queijo com piqui foi demais. Nós vamos ter um pão de queijo da Serra da Canastra, das Minas Gerais, de onde o Túlio é nascido, mas com requeijão e creme de piqui, aqui da nossa região, de Brasília, de Goiás. E para quem não gosta tanto de piqui, convido a conhecer, porque ele é bem leve, bem light, dá para comer com muita vontade esse creme de piqui também. Mas vamos ter saladas aqui também, então vamos ter um pouquinho de baru, vamos ter um pouquinho de castanha, então vou ter baunilha do Cerrado, então você vai encontrar um pouquinho de cada um dos biomas brasileiros no nosso cardápio aqui na Casa de Chá, Túlio. Piqui tem lá no meu Mato Grosso do Sul também. Eu acho que é interessante perceber Brasília, assim, nessa área central, no coração de Brasília, como o Túlio falou, o único espacinho de sombra nessa praça toda. Eu já passei, o Vitor estava contando que já morou no Rio, morou em São Paulo, eu também já morei em São Paulo, morei em Curitiba, e o que a gente percebe é o movimento dos jovens, né, e da cidade ocupando os centros históricos, ocupando o coração das cidades e querendo viver essa cultura, essa história que há por trás
das áreas centrais, né? Eu acho que Brasília tem isso, neste momento vive com a Casa de Chá uma tentativa de aproximação, não só dos turistas, mas da nova geração da cidade, curtindo a própria cidade, com música aqui também, uma vida pulsante no coração de Brasília, né? Sem dúvida, Lana, também seja muito bem-vinda aqui à Casa de Chá. As pessoas estão cada vez procurando a sua identidade através da história do lugar em que vive, ou que nasceu muitas vezes. E aqui, a Praça dos Três Poderes é o motivo da transferência da capital a Brasília, que foi a representação dos três poderes da República. Então, a pessoa revisitar ou visitar pela primeira vez as regiões administrativas de Brasília, a gente recebe de Planaltina, de Braslândia, São Sebastião, ou seja, do quadrilátero inteiro, moradores da cidade, além de visitantes nacionais e também muitos estrangeiros, e a gente pode contar um pouquinho dessa história, como é que surgiu a cidade, qual é a história por trás dessa praça, cada monumento aqui tem uma história. Tem um livro que a gente lançou também que conta um pouquinho da história de cada um dos monumentos, também está disponível aqui na Casa de Chá. Então, é de fato uma experiência gastronômica, histórica, cultural. A Casa de Chá abre, só um servicinho aqui, Thalita, se você me permite, de quarta a domingo, de 10 da manhã às 19 horas. Agora nós lançamos, a partir de amanhã, toda terça-feira, a partir de reserva com antecipação, a grupos de até 35 pessoas, no período da manhã, almoço e tarde e final do dia, para que possa ter um grupo maior aqui ocupando a praça, a Casa de Chá também. E aos domingos, todo segundo domingo do mês, nós vamos estar com atração musical, tivemos ontem, então também é um local para curtir aqui fora, curtir a praça como um todo, um domingo aqui em Brasília. Você estava falando, inclusive, Vitor, dessa possibilidade agora dessas comemorações, né? Então, a pessoa pode vir, sei lá, quero fazer um casamento mais intimista, eu posso fazer aqui, fazer um aniversário. E eu sei que tem uma lista de espera, né? Só para a gente ter aí uma noção. Já tem muita gente aí esperando para esses eventos, né? Para esse novo projeto? Então, para o funcionamento convencional de quarta a domingo, a gente reserva 40% das mesas, Cláudio, e 60% deixa para a pessoa que visita, para entrar por ordem de chegada. Senão, a gente reservaria tudo e não teria visitação. Então, dá para vir também dia de semana, principalmente final da manhã, começo da tarde, são os horários com menos fluxo. Mas, as terças-feiras começa amanhã, então está iniciando, até estou fazendo aqui esse serviço aqui na Band News, já agradecendo, porque nós temos já dois reservados para amanhã, mas está aberto até outubro, e já vai abrir novembro, dezembro, para aniversário, mas também para as reuniões de trabalho corporativa, uma reunião executiva, uma confraternização. Nós tivemos aqui uma história de pioneiros da cidade querendo comemorar aqui aniversário de 80 anos aqui na cidade. Então, isso vai ser um local acolhedor também para grupos de até 35 pessoas, e aí teria o espaço todo à disposição para fazer essa comemoração. Vitor, também tem aqui drinks de fim de dia, happy hour, essa coisa toda, né? Mas eu tenho uma curiosidade muito grande. Por ser uma casa de chá, eu imagino que tem muito chá também aqui, muito. Né? Procederia a informação ou a suspeita de que é alto o consumo de chá de camomila por aqui? Pertinho do Congresso, do Palácio, do Supremo. Cláudio, aqui são chás blends, né? Uma mistura de chás. Inclusive o Sara Kubitschek é um chá exclusivo nosso. Mas tem tido uma boa receptividade aqui o chá, que é o cartão de visita, né? Tanto que o nome, a gente queria fazer um chá muito especial, um chá formatado em Brasília também. Então, a gente está com muitos elogios à nossa produção aqui de chás, cafés, principalmente, que é a principal atração da casa. Me diga uma coisa, esse ponto específico tem sido muito descoberto organicamente também pelos visitantes de Brasília. O pessoal vem conhecer o STF, o Planalto, o Congresso. Opa, o que é aquilo ali? Está acontecendo também de forma orgânica a descoberta da Casa de Chá? Tá, de maneira orgânica, espontânea, mas também nós aqui do Senac estamos procurando, sabe, tudo. Então, a gente fez, amanhã mesmo vamos receber uma reunião do Conselho Distrital de Turismo aqui na casa, a gente fez uma discussão com os receptivos de turismo, com os hotéis, estamos conversando com o aeroporto, para que cada vez mais as pessoas possam indicar aqui a Casa de Chá como um local que você possa conhecer um pouco mais da história da cidade. Mas, sim, visitantes do Palácio do Planalto, do Congresso, principalmente o Palácio aqui, que a vista dá para casa, já perguntam o que é, onde fica, e aí você do Palácio consegue apontar. Nós recebemos aqui um encontro de pessoas ligadas ao Supremo Tribunal Federal, então, parlamentares já estão procurando também para fazer organizações aqui, então isso vai transformando o ambiente, tanto os visitantes, quanto quem trabalha aqui nos espaços e vem aqui curtir na hora do almoço, ficar aqui um pouquinho e curtir um pouquinho dessa paisagem. O quarto poder, então, para ter na Praça dos Três Poderes. É o local de... Quando o Niemeyer projetou, ele achava que faltava um local de descanso
e de encontro na praça. Então, eu acredito que a gente está cumprindo esse sonho do pioneiro, e aqui ser um local de encontro, para reuniões, encontros de família, mas também para descansar no meio do dia a dia da cidade. Você vem aqui, toma um café, descansa um pouquinho. Ali, aquele local da poltrona mole, Cláudio, também é aberto às pessoas utilizarem, então eles sentam ali, admiram um pouquinho, descansam e voltam à sua rotina do dia a dia de trabalho. Imagino que os trabalhadores aqui da praça também passem por aqui para pegar um cafezinho. Vitor, no aniversário de 200 anos do Senado, eu fiz uma série de reportagens e eu percebi uma coisa que não tinha, assim, pelo menos na minha vivência em outras cidades. Brasilienses ou pessoas que vieram para cá há muitos anos, sempre que recebem visita em casa, trazem para cá, vamos fazer um passeio, vamos conhecer o Congresso, vamos fazer um tour guiado, vamos nos aproximar dessa história, que é a história da política brasileira mais recente. E eu achei isso tão interessante, porque vem a sobrinha que veio lá de São Paulo, não conhece. E eu conversando com as crianças que faziam esse tour no Congresso, eles dizendo assim, nossa, é muito mais legal que a aula de história. Vendo a prática, né? Vendo a prática. E vocês devem receber muita gente aqui, muitos clientes, com esse encantamento no olhar, né? Muitas crianças também, de conhecer e de se aproximar da história do Brasil. É verdade. A gente, quando assinou aqui o protocolo de parceria com o governo do Distrito Federal, a gente fez referência que a Praça dos Três Poderes está para Brasília como Cristo está para o Rio. Exatamente por esse interesse de quem vem de fora para falar, deixa eu passar lá. Porque para nós, às vezes, é tão comum, né? Você passa aqui na frente, você vem do Lago Sul, passa na frente da Esplanada, você vai para L2, passa aqui pela Catedral. Você circula tão facilmente que os monumentos passam a ser comuns. Mas o monumento na televisão, no Jornal da Band, passa aqui o Congresso, a pessoa nunca veio. Quando vem, deixa eu visitar o Congresso, eu quero fazer uma foto, eu quero fazer uma selfie. E agora tem também uma experiência para ser vivida e uma história a ser contada, que muitas vezes você faz essa foto no domingo, e aí leva para casa e não conhece um pouquinho da história, pode vir aqui degustar um pouquinho mais. E o que eu acho bem legal também, que é legal a gente ressaltar, o cardápio é muito acessível, né? Os valores são muito acessíveis, justamente porque vocês têm essa parceria, né? Enfim, e isso é muito legal porque torna o espaço também democrático. Às vezes, né, alguém passa, não vou porque não sei, né, se eu consigo pagar, se eu posso. E não, aqui você consegue, você pode, né, Vitor? É isso foi já pensamos muito nisso, na época do projeto que a gente formatou aqui durante os 70 dias, o presidente Zé Aparecido também nos indicou muito isso. E aqui você toma um café expresso a R$7, você come um pão de queijo a 10, aqui você não tem 10%, então aqui é de fato um local com acessível preço de mercado para que as pessoas possam viver essa experiência de fato. O Senac já tem uma história na gastronomia, uma tradição na gastronomia, tem muitos restaurantes, escola também, funcionando em órgãos públicos aqui na Praça dos Três Poderes, na própria Esplanada, e esse aqui integra que tem um aspecto turístico e cultural, então não é para ser excludente, ele é de Brasília para Brasília, formatado por pessoas de Brasília, profissionais de Brasília que sonharam com esse espaço reaberto, e a gente está recebendo com muita alegria todos aqui. Podem vir, porque é acessível ao bolso e dá para sentar, dá para curtir, a gente vai fazer em breve uma ampliação aqui para a área externa também, enterrada, para que a gente está querendo receber mais pessoas com menos tempo de espera no final do dia. Vitor, tem uma última pergunta, é uma curiosidade, na verdade. Esse estágio supervisionado do pessoal aqui de cozinha, de atendimento, etc., tem um período, tem um limite de tempo para essas pessoas, ou se eles quiserem, enfim, se houver bem no trabalho, eles podem permanecer? Obrigado pela pergunta. A gente está lançando um ciclo de 3 meses. São para alunos ou ex-alunos do Senac. Para você ter uma ideia, Cláudia, a Thalita fez algumas reportagens nos nossos polos de gastronomia. Nós temos 1.100 alunos de gastronomia atualmente em laboratórios de cozinha aprendendo o ofício. Diferentes cursos, né? Vai de cozinheiro, vai de panificação, vai pizzaiolo, vai ajudante de cozinha, vai toda a parte de bebidas, né? Garçom, salão, barista, bartender, enfim, são muitos cursos. Mas aqui eles ficam 3 meses, de período de 4 horas. Então, eles ficam de 10 às 14 e de 15 às 19. A cada ciclo de 3 meses, são 10 alunos que passam pelas 3 praças. Passa pela cozinha, passa pelo barista e passa pelo salão. E aí ele se qualifica ainda mais. Esse ciclo inicial acaba agora, final desse mês de setembro. Em começo de outubro, o edital já foi publicado, estamos na fase de seleção. Os alunos vão ingressar para ficar outubro, novembro e dezembro. Aí, em janeiro, vem o novo ciclo. Então, a gente vai diretamente atendendo 10 alunos a cada ciclo, mas os 1.100 alunos, de alguma maneira ou outra, indiretamente,
participam dessa vivência também, seja na pré-produção, que é realizada muitas vezes fora daqui da Casa de Chá, ou até em visitas técnicas aqui no espaço, porque nós temos 2 docentes aqui, um na parte da manhã, um na parte da tarde, fazendo esse acompanhamento da prática supervisionado junto aos alunos, o que eleva muito a formação desses alunos e melhorando também, que é a nossa missão principal, a prestação de serviços na capital, a partir da formação de mão de obra, que é o DNA do SENAC. Não, e foi um prazer fazer essa série especial, porque, assim, para você que está em casa, a gente, todo mundo em Brasília conhece, já ouviu falar do SENAC. Quando você vive a experiência do que realmente é o SENAC, muda completamente. Inclusive, eu já falei para o Vitor que eu vou fazer o Técnicas Básicas de Cozinha, porque de básico não tem nada. São cursos completos. Acho ótimo. Vamos junto, Helena? Vamos. Cláudio. Não. Não. Começa no básico e vai avançando. Eu Né? quero ir avançando. É para Cláudio, quem já tem alguma vivência, fritar mas ovo eu pode... encaro. melhora. sim. É para fazer. Não, o fritar ovo eu sei, mas eu não sei fritar um ovo Aproveitamento. gourmet. Não. Entendeu? Então lá eu vou aprender técnica diferenciada. E tem o ovo perfeito, você sabe, né? Tem o ovo. Esse eu Tem o ovo nunca perfeito. fiz. Tem, na Pra quem só gastronomia tem uma faz coisa ovo, chamada chega lá. ovo Ovo perfeito. perfeito. Então, se você chegar no restaurante e ver lá uma carne qualquer com ovo perfeito, peça, porque é maravilhoso. Já fiquei e curiosa. É perfeito. Não, e é muito bacana, porque... e aí eu trouxe até para a minha experiência pessoal mesmo, né? A gente acaba se envolvendo nos assuntos como jornalista, mas tem assuntos que você leva para a vida. Então, assim, meus pais têm pastelaria, por exemplo, em São Sebastião. Minha mãe já foi aluna do SENAC há muitos anos. E aí eu chegando lá, mãe, tá errado, não é assim não. Ela, que isso? Eu aprendi no SENAC, eu estou fazendo aqui, ó, uma série especial, você não levar nada do SENAC, então tá difícil. Agora, só para a gente finalizar, Vitor, deixar, inclusive, os ouvintes aí mais curiosos ainda para conhecer, a gente falou do pão de queijo com piqui, mas algumas vozes ali que eu acho que já experimentou ali, ó, me disse de uma pamonha diferenciada que tem aqui também. É verdade. Uma pamonha A brulê. gente está falando que aqui a Casa de Chá tem surpresas gastronômicas, a gente tem aqui uma pamonha brulê, que é maçaricada, então é uma experiência diferente de comer pamonha, que é a partir do creme brulee, que ele é feito de maçaricado, mas aqui é a pamonha, então vale a pena visitar, é muito gostoso, quem gosta muito de milho vai gostar dessa experiência, fazendo também, Thalita, um serviço para quem quiser conhecer um pouco mais, não só da Casa de Chá, como dos próprios cursos do SENAC, porque o SENAC é um sistema privado contribuído pelos empresários para formar mão de obra, certo? Então, a gente tem o df.senac.br, você acessa todo o portfólio de cursos e também a página da Casa de Chá para entender como reserva, qual é o telefone, quais são as redes sociais, em que horário, qual é o cardápio e um pouquinho do que nós estamos vendo aqui visualmente. Quem está nos acompanhando também por vídeo, está conseguindo ver um pouquinho desse ambiente, pode encontrar no df.senac.br. E vale muito a pena. Inclusive, quem passar pelo Pátio Brasil tem uma cozinha maravilhosa lá do SENAC. Ficou linda, inclusive, né? Dá para fazer já uma visitinha para sentir um pouquinho. É verdade. Conversamos com o Vitor Correia, diretor regional do SENAC DF. Muito obrigada, viu, Vitor? Está sempre super bem-vindo, sempre que quiser pode voltar. E aí depois, Cláudia, a gente poderia combinar para vir, tomar um chazinho, um cafezinho aqui. Sim, virei, tá? com certeza. Vamos lá. Então, a gente vai fazer esse primeira saidinha aqui do pessoal da nova bancada da rádio. Obrigada, viu, Vitor? Beijo para você. E você que está acompanhando em casa, não saia daí, a gente tem mais um bloco, e aí no próximo bloco a gente vai falar de quê? Do noticiário nacional, lógico, tem muito destaque, muita notícia importante repercutindo aqui na capital federal, e nada melhor do que falar diretamente aqui do Centro do Poder. Agora são exatamente 10 horas e 22 minutos, já a gente volta. Agora 10 horas mais 29 minutos, seguimos juntinhos para mais um bloco aqui do nosso Gente Brasília. Comigo, Cláudio Humberto, Túlio Amâncio, Lana Canepa, para a gente continuar falando dos destaques aqui da capital federal. E, como é nossa característica, né, o nosso jornal muito voltado também para as pautas nacionais, vamos fazer esse giro, né, esse destaque para a gente saber o que está repercutindo hoje em Brasília. Eu vou começar com você, Cláudio Humberto. Então, eu trago como destaque hoje aqui ainda a rebordosa que o governo tomou na semana passada com o caso de assédio ou de assédio sexual ou de importunação sexual, é a expressão mais adequada, envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Essa é uma situação que não vai acabar, até porque os desdobramentos são tão ruins quanto o fato em si. Por exemplo, o jornal O Globo ontem divulgou um levantamento, o jornal O Globo não é exatamente um jornal de oposição, né? Divulgou um levantamento ontem mostrando que o assédio sexual parece ser uma lógica de exercício de poder, sobretudo no atual governo, né? Os números da CGU são impressionantes, né?
Por exemplo, em 2021, foram 178 casos de assédio sexual no governo federal. No ano seguinte, em 2022, já pulou para 513, uma coisa espantosa. Mas quem se espanta com esse número, esse salto, é porque não sabe que em 2023, primeiro ano do governo Lula, os casos de assédio sexual somaram 920 casos, apenas em um ano. E entre janeiro e agosto deste ano já são 554 casos, 557 casos, né? E não inclui nesse levantamento o caso envolvendo o ministro dos Direitos Humanos. Não se conhecem punições, em razão dessas denúncias que chegaram à CGU pelas ouvidorias, ou porque foram denúncias formalizadas mesmo, né? Mas não se conhece isso, não se conhece qualquer tipo de punição. Há informações que dão conta de que o Palácio do Planalto sabia disso, dos casos envolvendo o ministro Silvio Almeida desde o ano passado, porque todos os casos reportados à ONG Me Too Brasil foram de 2023, e a informação é que o Palácio do Planalto foi notificado imediatamente de tudo e não tomou nenhuma providência, né? Pelo contrário, isso parece ter havido uma decisão de empurrar isso com a barriga, e o governo só agiu quando o caso vazou para a imprensa. Saiu no portal UOL no dia seguinte o Metrópolis incluiu entre as vítimas a ministra Aniele Franco, e o pior é que há uma nova lei em vigor que foi sancionada pelo presidente em abril do ano passado, a Lei 1450, que determina que é dever do servidor público que tomar conhecimento de qualquer tipo de assédio, de denunciar isso, né, às autoridades e de participar do processo como testemunha e como agente mesmo do processo de apuração desses casos. Se é fato que, se ficar demonstrado que o presidente Lula sabia disso, ele próprio desrespeitou uma lei que sancionou, né? O jornal O Globo, por exemplo, diz que tentou, como nós tentamos também, obter uma explicação, uma resposta sobre isso, sobre essa questão, né, de que o presidente sabia, não sabia, o governo sabia, não sabia, e eles não respondem, simplesmente não respondem. Eu tenho a impressão que isso não vai ficar barato, assim, eu acho que isso não pode ficar por isso mesmo. Eu conversei com algumas fontes do governo, Cláudio, Thalita, Lana, ouvintes, que me confirmaram, sim, que ministros, inclusive ministros, sabiam que a Aniele tinha sido vítima do Silvio Almeida. Mas eu fui atrás da história, entender por que passaram esse pano, porque não tem, é passação de pano. A resposta que eu tive foi: Aniele pediu para que isso não fosse levado adiante, justamente para não gerar uma crise no governo, porque isso aconteceu no ano passado, início de governo, e que ela estaria preocupada em ser a causadora de uma crise de um governo que estava apenas começando. Essa é a versão de pessoas próximas a Aniele e até de ministros com quem eu conversei. Eles me disseram que, inclusive, a primeira-dama Janja sabia. Então, aquela foto que a Janja postou, dando um beijo na Aniele, não é só dizendo, olha, aquilo que sacramentou a demissão do Silvio Almeida, não é só dizendo, olha, te apoio, é quase um pedido de desculpas, eu acho. Dizendo, olha, eu sabia, não fiz nada, ninguém fez nada, peço perdão. Eu acho que dá para fazer essa leitura também. Conversando ainda com alguns integrantes do governo, está todo mundo tentando entender quem vai substituir Silvio Almeida. E o que eles me disseram é o seguinte, é que vai ser uma mulher negra. Pelo menos, em princípio, essa é a vontade do Lula, manter um negro e que seja mulher, já que ele vem sendo muito cobrado sobre a representação feminina no governo. 2 nomes despontam entre essas mulheres. Uma já faz parte do governo, que é a Sheila de Carvalho, secretária nacional de Acesso à Justiça. Não é a Sheila Carvalho, viu, gente? Não confundam. Sheila de Carvalho, ela que trabalha com o Lewandowski, seria uma indicação do próprio ministro. Mas tem uma deputada estadual de Minas Gerais
que é a Macaé Evaristo, com quem eu conversei hoje de manhã, e ela me disse que está vindo para Brasília, foi chamada para conversar com o presidente Lula. Significa que ela será a nova ministra? Não, mas significa que ela está entre os nomes cotados. A Macaé ela é muito próxima da Gleisi Hoffmann, faz parte do movimento negro de forma muito atuante. Então, está entre esses dois nomes aí. Lula deve decidir entre a Sheila de Carvalho e a deputada mineira, deputada estadual mineira, a Macaé. Uma coisa importante de analisar, eu também fiz algumas apurações sobre esse caso, sim, a informação é que o boato circulava já, mesmo que não tivesse havido uma denúncia formal por parte da ministra Aniele Franco. E o que eu ouvi também é que a primeira tentativa de Silvio Almeida de fazer aquela reunião de defesa já com os ministros, o Controlador-Geral da União, o Advogado-Geral da União, ele jurou pelo nome da própria filha de 1 ano de que não teria cometido nenhuma irregularidade. Então, ele vai ter espaço no âmbito jurídico para se defender, mas a situação ficou insustentável na área política, por isso teve que ser desligado e teria que ser até para se defender com mais tranquilidade, sem contaminar a imagem do governo com uma agressão que fere de morte a principal bandeira do governo, que é a defesa dos direitos, especialmente dos direitos das mulheres, né? Então, penso que era realmente necessário que ele se afastasse. E o Cláudio estava trazendo números muito interessantes. É também importante destacar que, infelizmente, o assédio sexual, os ataques contra os corpos das mulheres não são novidade, nem desse governo, infelizmente. Lembrando que teve um caso muito emblemático, né, do ex-presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, que virou réu por assédio mesmo. Por que importunação? Porque não há relação de hierarquia entre os dois. Nesse caso, os dois, tanto a Aniele quanto o Silvio, ministros de Estado, mas, no caso da Caixa Econômica, é considerado assédio porque era o chefe que usava o seu espaço de poder para pressionar as funcionárias e para atacar as funcionárias quando estava sozinho com elas. Então, Pedro Guimarães se tornou réu por assédio não só sexual, mas também moral, depois que a Justiça Federal de Brasília aceitou essa denúncia do Ministério Público Federal. Pelo menos 5 denúncias à época em que ele caiu, mas outras surgiram depois, e a Caixa Econômica teve que fazer uma reviravolta para sair dessa crise que foi a denúncia de ter um presidente que atacava suas funcionárias, né? Isso lá nos idos de 2022. Então, acho que a gente tem que falar sobre esse assunto, sim, porque as mulheres têm que ter coragem de dizer: isso eu não quero, isso é inapropriado, eu não quero esse tipo de conversa, eu não quero ouvir isso, eu não quero esse toque. E esses excessos são inaceitáveis, sempre foram, e precisam ter um basta, chega. Então, as mulheres têm que usar a sua voz realmente para parar com esse tipo de importunação e que pode acabar virando assédio, tem que denunciar mesmo. E o que me preocupa só também, Cláudio, trazendo é que, assim, o que, né, todos já disseram é que esses bastidores e essas falas, elas já ocorriam. E o que a gente ouve, o que a gente luta é, você também pode ser uma voz, você também pode denunciar. A minha avaliação é que houve um erro aí. Assim, se a Me Too não tivesse vindo com essas denúncias, e aí, até quando? Essa história ia ficar ali por baixo do pano. É isso que me assusta, a omissão de algumas pessoas em levar isso. Tentando evitar que... Exatamente. Esses casos, mas, sobretudo, envolvendo a ministra Aniele, foram em 2023. Eram do conhecimento do governo. E ninguém fez nada. Absolutamente nada. A diferença fundamental entre esse caso e o caso do presidente da Caixa é que o presidente da Caixa foi imediatamente demitido. E a Justiça começou a agir e tal, enfim, ele responde a processos pelo seu comportamento. Nesse caso do ministro Silvio Almeida, todo mundo agiu muito mal, né? A própria ministra Aniele, essa história de dizer que não vou denunciar para não provocar, para não prejudicar o governo, essa é a mesma alegação de muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica, inclusive e também violência sexual, que não fazem a denúncia para não prejudicar a família, para não prejudicar o marido, o namorado, e aí fica ali sofrendo calada, e o que é muito ruim para ela, né? E a omissão só leva o criminoso a reiterar na sua prática. No caso do Silvio Almeida, por exemplo,
antes dele ser demitido, o governo, apesar de ter vindo à tona o caso na quinta-feira, o governo levou mais de 24 horas para demitir esse ministro. Uma coisa impressionante isso. Além daquele ano inteiro sem tomar providências, depois que o caso vazou, 24 horas. Refletindo sobre o quê? Né? Mas depois da denúncia e antes da demissão, saíram revelações assim incríveis, né? Uma professora, por exemplo, gravou um vídeo contando que foi vítima de assédio do ex-ministro, né? Que estava no evento, sentado ao lado dele, e ele, por debaixo da mesa, levantou a saia dela e começou meteu a mão nas partes íntimas da moça e tal. E ela corajosamente gravou esse vídeo, né? Até para estimular, e eu não tenho dúvida que vão aparecer muitos mais casos, né? Para estimular novas denúncias. Ex-alunas do ministro contaram à revista Veja que, quando ele era professor de uma universidade lá de São Paulo, ele oferecia notas melhores, uma melhora das notas das alunas que estavam com uma dificuldade de rendimento, em troca de favores sexuais. Quer dizer, isso é uma figura deletéria, né? É alguém que, primeiro, não podia fazer parte do governo, mas também quem é que ia saber disso, né? Mas, uma vez ele praticando um crime como praticou contra uma colega de trabalho, contra uma mulher, mas contra uma colega de trabalho, uma ministra de Estado, configurando um crime federal, e o governo não fazer nada, de fato, isso... Eu estava até lembrando, até publiquei matéria do site Diário do Poder sobre isso, um levantamento como é diferente a atitude, né, dependendo dos ventos políticos. Na época do presidente da Caixa, quando ele foi denunciado por haver assediado lá a funcionária e tal, houve uma enxurrada de mensagens nas redes sociais de gente tipo Gleisi Hoffmann, Simone Tebet, quem mais? Maria do Rosário, Marina Silva, todas caíram matando. E grande parte dessas pessoas, se não todas, sabiam do assédio, da prática desse ministro de assédio sexual, e, no entanto, ficaram caladas. Não se pronunciaram até ele ser demitido. Impressionante isso, né? Impressionante. Só uma informação, pelo menos a que chegou a mim, é que pessoas próximas dela sabiam. E eu acho, assim, da minha perspectiva, tá? Eu quero discordar da maneira mais saudável possível de vocês. Eu acho que a gente não tem que avaliar a vítima. Qual é o momento certo de fazer uma denúncia? A gente não pode dizer para a vítima qual é o momento certo de revelar e de fazer uma denúncia formal. Isso, cada mulher que vive uma experiência dramática como essa, traumática como essa, é que vai saber o momento da coragem, o momento das provas, o momento que ela consegue abrir a boca e fazer uma denúncia. Então, não cabe a nós, da minha perspectiva, julgar a ministra Aniele e nem nenhuma outra mulher que tenha dificuldade para reunir coragem para enfrentar um agressor, uma pessoa que, inclusive, pode estar dentro de casa, na maioria das vezes, infelizmente, está dentro de casa. Então, a violência contra a mulher é um assunto sério e que a gente tem que discutir, claro, e aprender um pouco mais sobre ele, mas acho que a denúncia é uma coisa muito complexa para a gente simplificar. Houve um erro, um atraso de parte do governo, se tinha gente que sabia, poderia ter levado a cabo um afastamento do ministro antes disso se transformar, essa crise gigante que se transformou? Com certeza. Mas não acho que cabe falar aqui sobre o que a vítima deveria ou não ter feito. Ela já foi vítima uma vez, né? Não precisa ser de novo. Julgada antes. O que a gente tem que fazer é cobrar para que o ministro Silvio Almeida seja punido, só concluindo. A questão é que a gente tem que cobrar para que... Não é julgar a ministra, entendeu? É lembrar que esse tipo de omissão, por mais compreensível que seja, acaba favorecendo a prática reiterada do criminoso. Mas a gente não sabe o que estava acontecendo. A mulher que não denuncia a agressão que sofre na sua casa, do seu companheiro, ela será novamente agredida. E é uma escalada que pode chegar, como chega muitas vezes, ao assassinato, ao feminicídio. Então, se trata disso, né? É algo absolutamente inaceitável, qualquer tipo de violência, sobretudo sexual. Então, precisava mesmo ter sido denunciado. Não se trata de julgamento, se trata de responsabilidade, inclusive, com a sociedade. Sim, porque mas... se esse camarada tivesse sido punido há um ano atrás, certamente muitas outras assediadas não teriam
Vou ter passado que ir por para o isso. intervalo, mas só Sim. conclui, Túlio, pra Não, gente. só vou concluir dizendo que a gente tem que falar do Silvio, não da vítima, falar do suposto autor, porque ainda não foi comprovado, e esperar que o governo, mesmo com esse afastamento, o seu trabalho interno de apuração vá até o fim. Exatamente. Que não seja só afastou do cargo, demitiu, acabou Abafou a a história. crise. Sim. Exato. E só para pontuar uma coisa muito importante, a pessoa escolhida para ficar à frente do Ministério de forma interina é a Esther Dweck, que é a ministra de Gestão e Inovação, pessoa de extrema confiança de Lula e que é considerada especialista em fazer limpa. Então, a Esther Dweck não foi escolhida por acaso. Ela entrou nesse ministério de forma interina porque tem um papel a cumprir ali nesse período. Até porque A tem gente- denúncias de assédio moral, não só de assédio sexual, que estão sendo investigadas, citadas na reportagem do UOL, mas que a gente também já tem relatos de que podem ter outras pessoas que foram vítimas de assédio, não só por parte do ministro. A gente, com certeza, vai continuar repercutindo esse assunto ao longo dos próximos dias, mas eu vou ter que fazer um rápido intervalo, que a gente está chegando aí ao fim do Gente Brasília. Daqui a pouquinho a gente volta. 10 horas mais 48 minutos, seguimos juntinhos aqui na Band News FM Brasília. Vou repetir sempre, direto hoje aqui da Casa de Chá, programa especial com essa nova composição. Cláudio Humberto, eu, Túlio Amâncio e Lana Canepa. E claro que a gente a presença também dele, diretor-geral do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Flávio Lara Rezende, que desde o início acompanha essas transformações, né, Lara? Eu queria dar um bom dia para você e te ouvir um mais do que pouquinho, isso, né? o Flávio fez parte da primeira primeira equipe, composição. a primeira composição do Gente. Essa eu não sabia. Ó. É verdade, Cláudio. Você sabe que eu sinto uma saudade muito grande disso, porque o rádio tem uma coisa muito mais interessante que a televisão. A televisão você fica restrito ao TP e a rádio não. O rádio é uma coisa que acontece no momento que você está falando. Então, eu tenho muita saudade e, em algum momento, eu vou voltar, se Deus quiser, ter aqui a companhia de jornalistas tão brilhantes. Eu quero aqui deixar o meu abraço e, principalmente, desejando sucesso ao Cláudio Humberto, que já não precisa, porque o Cláudio Humberto já tem o sucesso e está, mas principalmente a Thalita, que já vinha participando também, e agora o Túlio e a Lana. São dois profissionais do Nacional, do Grupo Bandeirantes. Eu acho que vai trazer uma riqueza muito importante para esse programa que exatamente tem esse nome, Gente, o Gente Brasília. E para que a gente tenha um programa para falar de gente, nós temos que ter exatamente gente. Então, eu acho que foi muito importante isso. Thalita, você está no comando do programa aí, eu acho que foi uma belíssima escolha. Obrigada. Você teve aí o apoio de todo mundo. Começou pelo Cláudio Humberto, que foi o primeiro. Vamos colocar a Thalita, quando o que Adriano beleza. saiu. Falei Olha para com um ele padrinho aqui. desse, hein? Mas não tem a menor dúvida. Nós, mesmo antes do Cláudio Humberto sugerir isso, nós já tínhamos conversado. A ideia era que você pudesse, você já esteve na rádio, continuava na rádio, estava na televisão. Eu acho que estamos aproveitando a prata que a gente tem dentro de casa. Uma grande missão, estou, inclusive, super feliz, tá, com esse novo desafio, super animada aí com novas ideias. Eu estava conversando até com o Cláudio e já agradeci, já dei beijo, já dei abraço, tenho o Cláudio no meu coração. É uma pessoa que já passou por vários momentos da minha vida, né, Cláudio? A gente sabe aí das nossas experiências. Estava conversando com o Cláudio, que também está desde o início. A gente começou com aquele em 20 minutos tudo pode mudar, mas a notícia acontece tão rápido que virou um segundo. E é isso, né? Agilidade e dinamismo, que é essa a cara que a rádio tem. Não tenha dúvida. Em 20 minutos tudo pode mudar foi o bordão daquele momento e que foi uma ideia genial. E hoje, em um segundo, tudo pode mudar. A rapidez da tecnologia, a rapidez da notícia, a rapidez da informação. E uma coisa muito importante, mesmo com essa rapidez, a Rádio Band News, aliás, o Grupo Bandeirantes, tem uma coisa que é absolutamente importante, que é a informação com absoluta credibilidade, eu digo sempre, checada, rechecada e trichecada, para que a gente possa passar para o nosso ouvinte e o nosso telespectador uma informação absolutamente verdadeira. Em tempo de fake news, né, Cláudio, a gente tem que ter todo o cuidado possível. Mas eu acho que depois de 17 anos, são 17 anos, não são? 17, isso mesmo.
Há 17 anos nós inauguramos o Gente Brasília aqui. Era um programa que vinha de São Paulo, que existe até hoje, que o Cláudio Gilberto faz parte na Rádio Bandeirantes, que era o Gente, o jornal Gente, que transformou-se no Gente Brasília. E um programa que vem tendo sucesso, é um horário importantíssimo aqui em Brasília, quando estamos com esse programa no ar, e só a gente vê aí nos aniversários da Band News o sucesso que são os eventos, como nós fizemos no Parque da Cidade, acho que fizemos aqui também, né, Aurélio? Estamos aqui nesse espaço maravilhoso, né, que é essa casa de chá, que, aliás, eu estava contando aqui para o Recena que eu tive aqui, deve ter mais de, pelo menos 25 anos, numa exposição de azulejos do Atos Bulcão. E eu não sabia que isso aqui eu achava que isso era só um espaço para exposições, etc. Eu não sabia que isso aqui era um restaurante, era uma casa de chá. Mas ficou muito bonito. Eu acho que a gente, relançando o Gente Brasília aqui hoje, é muito importante, porque nós estamos num lugar que é a cara de Brasília, que respira Niemeyer e Atos Bulcão e por aí vai. Mas eu quero desejar muito sucesso para vocês. Tenho certeza que vamos ter um brilhante Gente Brasília, como sempre tivemos nesses 17 anos. Agora, Flávio, a gente não vai aceitar essa desculpa durante muito tempo, né? Você vai ter que voltar a este programa, porque até em homenagem àquele início absolutamente estonteante que a gente teve no Gente Brasília. É verdade, Cláudio. Em algum momento eu vou depois começar devagarzinho, vindo pelo menos uma vez por semana, e depois, com calma, a gente vai, até para não criar problemas aí na agenda enorme que a gente tem aí, mas eu poderia até começar e ficar, mas aí o importante é que você permaneça, né? Você não pode começar e faz um dia, falta 3, e depois faz mais um, falta 5, então deixa eu estar mais tranquilo que nós vamos... Mas é delicioso, o rádio é uma coisa absolutamente maravilhosa. Faltou desconto do salário. Faltou. Imagina, É chefe. verdade, viu? Quem vai ter coragem de assinar a Rejane? Não, olha só. Eu queria falar um pouquinho, Flávio, sobre o rádio. Você estava dizendo que era muito diferente da TV. Eu e o Túlio temos mais um pé na televisão, mas fazer rádio é outra experiência, né? Como as pessoas são próximas e se sentem à vontade, isso é maravilhoso. Mandem mensagens, a gente adora saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando e propondo assuntos novos para o debate. Acho que o rádio tem essa troca impressionante que a televisão ainda proporciona de maneira diferente, né? E essa proximidade, né? A credibilidade da velocidade da entrega da informação, mas essa quase que uma amizade mesmo, né? Não tenha dúvida, Lana, é maravilhoso. Nós fizemos no sábado, dia 7, 102 anos do rádio no Brasil. E o rádio, nesses anos todos, mesmo com essa tecnologia, surgem, a cada 24 horas, você tem uma modernização na tecnologia, uma modernidade de como fazer essa tecnologia, e o rádio se reinventou e superou tudo. A gente costuma dizer lá na Aberte que a rádio vai anunciar o fim da internet. Porque tinha isso, né? Diziam que a rádio ia morrer. E, muito pelo contrário, a rádio se reinventou e de uma forma absolutamente competente. E dessa forma que a Lana falou, rádio é uma coisa que você faz com um carinho muito grande, porque é gostoso estar estar em companhia de várias pessoas e cada um colocando a sua opinião sobre determinado assunto. Isso é muito importante. É porque a tecnologia muda, mas a necessidade de comunicar está presente e sempre estará, né? E as pessoas precisam se comunicar, precisam saber o que está acontecendo, e o rádio é o primeiro a chegar. Isso é indiscutível, né? A necessidade de ter uma companhia também, né, Cláudio Humberto? A rádio, muitas vezes, é a companhia de quem está cozinhando, de quem está no trânsito, de quem está trabalhando. Por isso que ela é muito importante, por isso que ela permanece mesmo com as transformações. A gente está no YouTube agora, por exemplo, mas tem gente que prefere o dial ali também pela facilidade, pela praticidade, porque você não precisa ficar vendo. A Thalita, a Lana estão lindíssimas aqui, Cláudio Humberto também, elegantérrimo, Flávio, mas você não precisa ver isso, você tem que ouvir. Né? É só ouvir, já basta, é o suficiente, por isso que a rádio é importante e permanece. Me lembro que nos primeiros anos do programa, eu estava chegando no Mangaia, aquele restaurante aqui do lado, e
E aí eu fui estacionar o carro no estacionamento fica um pouco distante da entrada, e um outro senhor, com um filho de uns 11, 12 anos, também fez o mesmo. Chegamos juntos lá embaixo e subimos a escada juntos para o restaurante. E os dois conversando sobre mim como se eu não estivesse ouvindo. E aí o filho não acreditava que eu fosse eu, né? O pai dizendo, isso aí é o Cláudio Humberto. E eles, não é. E o menino, eu acho que a imagem que ele fazia minha era diferente da voz. Sei lá, a voz sugeria outra cara. Sempre né? pensa, né? E aí o cara vai se aproxima de mim, o pai, diz, fala aí um pouquinho para ele ouvir a sua voz. Para confirmar se Mas é Eu mesmo. acho isso incrível. Ô, Cláudio, mas isso é eu acho Isso é o isso rádio, né? incrível. Isso é o rádio. É o poder Isso é o do rádio, a mágica do rádio. Já me perguntaram, você é Lana Canepa de costas, por causa da voz também. E a Rádio Bandeirantes, o Bastidores do Poder me deu esse presente. Eu acho que a rádio abre a criatividade de quem está ouvindo. Diferente da TV que entrega o produto polido, pronto, você pode imaginar com o rádio. Você pode imaginar esse A cenário, rádio é o chão dono da dessa fábrica, voz. né, Lana? A rádio Quem é é o chão dono da dessa fábrica. E a voz? rádio tem uma instantaneidade que nem a internet tem. Exatamente. Você está com seu celular em qualquer lugar E do a centro. interatividade também. Né? Hoje, graças à tecnologia, nós colocamos a voz do ouvinte no rádio, né? No ar. E a rádio, a emissora, e este programa, sobretudo, tem esse compromisso. Né? Nós sempre orientamos, nosso mote é dar voz aos aflitos, né? E afligir quem tem poder, né? Afligir Cláudio, os poderosos. E aqui esse programa nunca foi caracterizado por passar pano em ninguém. Então, Sem assim, dúvida. Vamos continuar Informar, né, firmes Cláudio? nisso. E você disse isso aí, que você chegou no Mangai, eu me lembro o seguinte, eu sempre, hoje, raramente eu vou, de vez em quando ainda vou, mas eu vou ali na Bellini para comprar frios, pão e presunto, etc. E eu apresentava o Band Entrevista. Ia sempre lá, nunca ninguém me perguntou. Você é o Flávio que apresenta o Band. No dia que eu entrei na rádio, um mês depois, o rapaz que cortava frios falou comigo assim, você está na Rádio Band News, não está? Você é aquela Já mudou, voz, né? já mudou. Já mudou. Então, é impressionante como o rádio é extremamente democrático. Olha, 10 horas e 59 minutos, a gente está chegando no nosso último minuto do Gente Brasília. Estou muito feliz, né? A gente vai encerrar, inclusive, com o Flávio aqui, o nosso diretor. Cláudio Humberto, Túlio Amâncio, Lana Canepa. Estou feliz, empolgada, assim como os ouvintes, para esse novo projeto, novo passo, próximo passo. E como o Cláudio disse, sempre com opiniões, análises políticas, né, Cláudio, que é a cara do Gente Brasília. Então, é isso, né? Só me resta dar tchau para vocês. Até amanhã. E você que está aí do outro lado, amanhã não pode perder, porque o programa vai ser do nosso estúdio, que está lindo, maravilhoso. Você vai gostar da novidade. Então, meus companheiros e companheira, até amanhã. Até amanhã no Estúdio Novo. É isso. Eba. Até amanhã. Até amanhã. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.